Antes tem o São Paulo, que ontem tomou um susto. Mas parece que serviu para acordar o time. Goleada para cima do 4 de julho de Piripiri, que ultrapassou a escala chiculanguiana de placares elásticos, 9-1. Foi uma situação ideal para lembrar nossa personalidade, lembrar todo isso que hizo possível ganhar o Paulistão e voltar e colocar o carro dentro da rua. Colocar o carro, olha como ele está falando bem português, poderia falar coche, né? Sim. Mas ele já sabe bem português. E aí, Celso, você gostou do... Na verdade era previsível, né? É previsível. E é curioso, porque quando você fala num placar de 9-1, parece que o adversário E assim, foi muito digno o 4 de julho. Foi muito. Fez 1-0, jogou melhor que o São Paulo em determinados momentos da partida. O início do segundo tempo, por exemplo, estava até melhor que o São Paulo. Tentando lá o segundo gol, que daria a chance de levar para os pênaltis. Aí quando tomou o quarto, aí a casa desandou. Foi ali que deu. Aí a força do São Paulo prevaleceu. Eu só quero destacar reverenciar essa dignidade do 4 de julho, porque veio aqui, tomou de 9, uma goleada histórica, vai ficar para a história da Copa do Brasil, mas foi digno, sabe? Foi um time digno. Lembra o que ele fez no outro jogo também, claro, não é? Foi digno e chegou em alguns momentos da partida até engrossar para o São Paulo, mas claro, a diferença é muito grande entre um time e outro e aconteceu o que a gente já imaginava, Garrafa. E o jogo histórico, que entra para a história, mas muito mais para a história do 4 de julho do que para o São Paulo. Né? Porque o 4 de julho, ele consegue no jogo da ida a vitória, com a circunstância que teve, né? Trouxe para o jogo da volta, chega vivo no estádio do Morumbi, onde o único gol marcado foi por um torcedor do São Paulo que tinha o sonho, ele disse, né, lá no intervalo do jogo, meu sonho era vir um dia aqui no Morumbi, conhecer o Morumbi, vendo o meu clube de coração. Jamais imaginaria, no melhor dos meus sonhos, que eu viria aqui para marcar um gol, né, em vantagem contra o São Paulo. E aí, como você bem disse, o time toma de 9 e toma com dignidade. Né? Porque é o time da 4ª divisão contra o São Paulo, gente. Eu não posso vir aqui discutir, não, porque o jogo foi... Não tem discussão de jogo. Não tem discussão do São Paulo e o 4 de julho de Piripiri. Tem que se discutir e falar desse momento para o time piauiense, não é? Que chega, toma de 9 e perde de cabeça erguida, como bem disse o Celso. Os caras podiam, quando viu que tinha desandado a maionese, podia ter apelado, parado o jogo para não levar a sacola. Não. Os caras desfrutaram enfrentar o São Paulo no Morumbi. O São Paulo tri da Libertadores. E eles brincaram muito nas redes sociais. Aliás, o pessoal de mídias lá do 4 de julho está de parabéns, porque eles mesmos fizeram a brincadeira quando ganharam e eles continuaram fazendo a brincadeira depois que perderam. Se você entrar lá no Twitter lá do 4 de julho, você vai ver as postagens, são das mais engraçadas. Não precisava tanto. Foi histórico, mas, pô, machucou. Eles mesmos tiraram sarro deles. Então, entendendo a grandeza do São Paulo com o 4 de julho. O São Paulo deu um susto no primeiro jogo e agora colocou o carro na rua, como disse o Crespo, e ótimo pro 4 de julho. Entrou para a história do 4 de julho. Que legal. Merece ser reverenciado, porque os meninos vieram de ônibus, né? 3 dias de viagem, né? Você já chega encararam o São aqui. Paulo, sabe? Isso é legal. Encararam o São Paulo. de igual Tomaram de pra 9, igual. ok, beleza, mas, sabe, deixou uma boa impressão. Tem time aí que perde só de 1-0 e você não vai lembrar nunca. É verdade. Sabe? Parabéns, 4 de julho, um abraço para todo mundo aí de Piripiri. E o José Paz está lá no CCT da Barra Funda, acompanhando o dia seguinte do São Paulo, após essa vitória de ontem, goleada histórica, aliás, né? Não é isso, José Paz? Boa noite. Exatamente isso, Mi. Boa noite para você, boa noite para o Celso, para o Garrafa, para todo mundo que está acompanhando a gente aí nesta quarta-feira. Goleada histórica do São Paulo ontem no Morumbi para cima do 4 de julho. Foi a 4ª maior goleada da história da Copa do Brasil. A gente preparou uma tela aí com as principais goleadas da história da competição nacional. A maior goleada da história da Copa do Brasil aconteceu no jogo entre Atlético Mineiro e Caiçara, também lá do Piauí. 11-0 para o Atlético Mineiro em 1991. Na sequência vem um jogo do próprio São Paulo, Michele, 10-0 para cima do Botafogo da Paraíba. Neste jogo, França deitou e rolou, marcou 3 gols. Júlio Batista também fez 2 gols. Luiz Fabiano, Kaká, muita gente fez gol nesse jogo. Na sequência, Santos
10 Naviraense 0, aquele time mágico do Santos que foi campeão da Copa do Brasil em 2010, com Neymar, com Robinho, Zé Love, Wesley, enfim. E na sequência vem o jogo do São Paulo, 9-1 ontem para cima do 4 de julho. O Inter também tem uma goleada por 9-1 na Copa do Brasil contra o Ji Paraná, lá de Rondônia. E aí depois do jogo de ontem, viu, Michele? Muita gente começou a questionar a qualidade do time reserva do São Paulo. E por que isso? Porque no jogo de ida, São Paulo perdeu por 3-2 para este mesmo 4 de julho. Aí os titulares entraram no jogo de ontem e meteram 9-1. Foi 3-2 no jogo da ida, 9-1 o jogo da volta. E aí o Hernan Crespo teve que defender lá o time reserva na entrevista coletiva. A gente preparou uma tela para vocês aí com os números do time reserva do São Paulo nesta temporada de 2021. Olha só, são 7 jogos do chamado Expressinho na temporada de 2021, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento aí de 52,3%. Um aproveitamento que não é magnífico, mas também não é ruim, um aproveitamento até bom do time reserva do São Paulo. É bom a gente salientar que no jogo de ida lá no Piauí, o São Paulo teve um gol anulado, um gol legal anulado, e o time de Piripiri teve 2 gols ilegais validados. A gente lembra que nessa terceira fase aí da Copa do Brasil não tem o VAR. E como eu disse anteriormente, o Crespo foi para a entrevista coletiva e teve que defender o elenco como um todo, o plantel do São Paulo. Diz que aqui não tem reserva, não tem titular, todos são sim jogadores do São Paulo. Vamos ver o Crespo. Acredito que queremos continuar en la misma línea de siempre, que dio resultado. Un único São Paulo, no titular, no reservas, porque acredito que es la situación ideal para convivir con un calendario que de aquí hasta diciembre serán tal vez 50 partidos, 60 partidos, jogos. Entonces, puede ser inmediatamente, puede ser en futuro, de mudar situaciones, de mudar jugadores, en base a la estrategia que precisamos para enfrentar o rival, que también juega. Precisamos de todos, y todos tienen que estar listos, prontos para poder jugar. Eu acho legal esse discurso. Eu acho, pode parecer um discurso político, só para... Eu não sei se funciona, mas é legal. Eu acho que funciona, assim, se você observar os jogadores que o São Paulo tem, faz sentido, ele precisa confiar em todos. Claro que ele tem que escalar 11, tem os 11 da preferência dele, mas circunstancialmente ele vai fazer trocas ou por necessidade, ou porque realmente ele quer mudar taticamente o time, ele tem que contar com todo mundo. Então, se o Éder está no banco, ok, mas o Éder tem condição de ser titular? Sim. O William não? Sim. O Nestor? Não? Sim. Quer dizer, então, são os jogadores que hoje estão na reserva, o Vitor Bueno, mas que podem ser titulares, como já foram no passado. O próprio Vitor Bueno foi titular do São Paulo há tanto tempo. Então, o discurso é esse mesmo, eu tenho um elenco e eu vou usar de acordo com a minha necessidade. Ponto final. Eu evito fazer comparações, né, do futebol brasileiro com o futebol europeu, porque muitas das coisas que servem na Europa, elas nem sempre são boas, no meu entendimento, para o futebol brasileiro. Mas uma coisa que as pessoas precisam se acostumar, e isso está cada dia mais latente, é exatamente isso, que não existe um time. Existe um elenco. Ainda mais num calendário tão cheio. Esse calendário maluco que a gente tem jogo todo dia, e esse ano ainda, por causa de pandemia, teve jogo dia sim, dia não, e isso fica mais claro e evidente. Não é? Então você precisa, que nem o Dudu está chegando agora, comentei outro dia, quem vai sair para o Dudu entrar? Não, o Dudu vai entrar. O Dudu vai entrar e joga uma partida, joga outra. O que eu reclamei muito lá com o Abel, quando ele fez lá atrás, que ele não usou nem o A e nem o B. Ele usou o C, foi desmerecimento. Aí foi uma outra situação que a gente já discutiu aqui. Agora, é elenco. Você tem que ter elenco. E é o que o São Paulo está fazendo, é que o Crespo está defendendo. Acho que está certo.